Nossas experiências de vida são testemunhos que vão edificar a vida de alguém. Assista comigo o testemunho da cantora Lud. E depois comente, deixe seu like nesse vídeo e também envie ele para alguém que precisa ouvir essa história. O link para o vídeo completo estará na descrição deste vídeo. E esse período da minha vida também, eu não entendia muito bem a importância de ser liderada por alguém. De dar a devida atenção aos meus líderes, né? Os meus pais sempre foram os meus pastores. E aí você ter um pai e um pastor, pra mim era uma experiência um pouco difícil. Tem hora que você quer que saia da frente o pastor e fique o pai. Tem hora que você quer que saia da frente o pai e esteja um pastor lá. Exatamente. Eu sou filho de pastor também. É mesmo? Sou. Você me entende, então? Você entende? Entendo. Então, eu demorei para entender a importância de dar voz aos meus líderes na minha vida. E por isso que eu quebrei tanto a minha cabeça, assim. Por isso que eu me frustrei tanto, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho os meus pastores, eu tenho os meus líderes, e é excepcional que a gente dê voz a eles. É excepcional que a gente tenha uma igreja. É excepcional que a gente priorize isso. E eu não priorizava, uma adolescente que queria viver a vida e muitas vezes não dei voz aos meus líderes. E por isso que eu passei por tanta coisa, né? Eu tive depressão. Com os meus 19, 20 anos eu tive depressão. E foi um período muito difícil porque criada na igreja, com depressão, filha de pastor, falta de Deus. Muitas pessoas demonizam, né, a Exatamente. E não pode ser um tabu porque tem muita gente dentro da igreja com problemas psicológicos e precisam de cura, precisam de tratamento. E eu escondia muito isso, né, das pessoas, da minha família. Tinha vergonha de falar sobre isso, sobre esse tema. E eu cheguei nessa situação exatamente pelas escolhas que eu fiz. Porque eu tive chance de escolher a coisa certa, sabe? Eu tive a oportunidade de ouvir os meus pastores. Eu tive a oportunidade de ir pelo caminho que o Senhor queria que eu fosse, porque eu sabia que aquele era o melhor caminho. Mas eu escolhi o meu caminho. E quando a gente escolhe o nosso caminho, longe da direção de Deus, a consequência é sempre, na maioria das vezes, negativa, né? E eu passei por essa depressão, eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas. Eu acordava todos os dias querendo tirar minha vida. E era assim, Deus, eu sou motivo de vergonha para os meus pais, por conta das decisões que eu tomei. Hoje era para eu estar assim e olha onde eu tô. Hoje era para eu estar vivendo tal coisa e olha o que eu tô vivendo. E aí o diabo se aproveitava dessa situação. E aí eu comecei a desejar, ansiar por tirar a minha vida. E aí um dia, eu lembro até hoje, o mês que foi em outubro de 2018, por aí, que eu levantei aquele dia e eu falei, hoje é meu último dia. E eu lembro que eu entrei no quarto, tranquei a minha porta, falei, Deus, hoje eu vou tirar a minha vida. E eu lembro de abrir o guarda-roupa e procurar um objeto pontiagudo, procurar alguma forma demoníaca para eu tirar a minha vida. E quando eu abri o guarda-roupa, o Espírito Santo falou para mim, então por que você não faz uma última oração? E eu lembro que eu parei em pé, me ajoelhei e falei, Jesus, eu só te peço uma segunda chance. Eu quero voltar a ser feliz. Eu quero voltar a priorizar o teu reino. Eu quero voltar a amar a sua igreja. E eu não sou feliz. Então, me dê a felicidade de novo. E aí, quando eu abri os meus olhos, eu tava na sala da minha casa. Eu não lembro como. Minha mãe fala que eu cheguei chorando, pedindo ajuda. Sério? Sério. Sério. Uau. Pra mim, foi o Espírito Santo que me levou. Uau. Eu cheguei chorando, falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E os meus pais oraram por mim. Meu e eu fui Deus. liberta naquele momento, imediatamente. Só que pra mim ia ser uma coisa que ia ficar comigo e com os meus pais pra sempre. Ninguém ia ter acesso a essa ferida minha, jamais. Onde já se viu. E aí passaram-se alguns meses, uns 8 meses mais ou menos, eu fui cantar numa igreja, numa cidade lá vizinha. E enquanto eu tava ministrando, o Espírito Santo falou, conta seu testemunho. Aí eu falei, jamais. Já tinha um tempo que isso tinha acontecido e você tinha superado? Não, eu não quero que ninguém tenha acesso a isso. Eu já tô bem, Deus, pô, já tá tudo bem, não precisa mais. E o Espírito Santo, conta o seu testemunho. E eu contei, muito rapidamente, com muita vergonha, desci do altar, fiquei lá no cantinho e aí acabou o culto, um menino veio e me deu uma lâmina. Ele falou, Lud, hoje era meu último culto. Eu falei pra Deus que se ele não falasse comigo a respeito disso, eu ia sair daqui e tirar minha vida. Então, obrigada por você ter contado seu testemunho. E me deu aquela lâmina na minha mão, fiquei com aquilo na minha mão. E eu entendi naquele momento exatamente o porquê de eu ter passado por tudo isso, por todos esses processos, né?
Então, eu acredito que o nosso testemunho, o que a gente está vivendo, é para construir um testemunho, para edificar a vida de outras pessoas, né? Por mais que, às vezes, as nossas escolhas erradas nos levam para esse lugar, Jesus é tão bom que faz esse lugar se transformar num lugar de cura para outras pessoas também.